A paz do Senhor, meus amados. Tem a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 28, que diz assim: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Eu quero estar falando nesta hora acerca da unidade da igreja. A igreja somos nós. Mas quando se fala da unidade da igreja, somos nós reunidos. Por isso reunimos em um local e chamamos igreja. Então, para a unidade ou organização da igreja, é preciso que entendemos a nossa posição, os nossos dons. Por isso que Paulo está dizendo que a uns estabeleceu Deus na igreja. Tem algumas traduções que diz a uns colocou Deus na igreja. A uns Deus colocou na igreja, né? A uns Deus colocou na igreja. Então, na minha tradução, como eu disse aqui, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, quem Deus estabeleceu? Apóstolo. Em segundo lugar, Deus estabeleceu profetas. E em terceiro lugar, Deus estabeleceu mestres. Eu quero falar desses três dons. Quem sabe você faz parte de um desses dons, ou de profeta, ou de mestre, ou de apóstolo. Claro, por ordem, primeiro apóstolo, segundo profetas e terceiro mestres. Então isso é para a organização da igreja. Então é necessário que você saiba em que posição você está. Eu não tenho título nenhum, pastor. Eu não estou falando o título que o homem dá. De repente você está em uma denominação, em uma igreja, onde estão reunidos, onde eu já falei, volto a repetir, igreja somos nós. Então nós reunidos, aquele lugar se chama igreja porque estamos reunidos como igreja. Mas você tem um dom, ou vários dons. De repente você não tem nem título algum. Mas Deus te estabeleceu como apóstolo, mas pastor, isso é um dom muito alto, claro. E para que nós possamos, então, entender isso, e é claro que alguns vão discordar, porque alguns vão dizer assim, não existe mais profetas nos dias de hoje. Não existe mais profetas nos dias de hoje, porque lá em Mateus, em Lucas, no capítulo 16, e no versículo 16, vou até abrir aqui, está dizendo assim: a lei e os profetas vigoraram, ou algumas traduções, duraram até João. Desde este tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Está vendo? A lei e os profetas vigoraram até João. Então, não tem mais profetas hoje. Não tem mais apóstolos, não tem mais mestres. Talvez você diz isto baseado nesse texto, porque está dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João. Mas se você, por causa desse texto, você achar
que nos dias de hoje não tem profeta, por exemplo, apóstolo, mestres, ou pelo menos profeta, você está dizendo que há uma contradição no Novo Testamento. Por quê? Porque em Atos fala que de Ágabo, que era profeta, e fala de outros profetas. Então, o que aqui está dizendo é que a lei e os profetas vigoraram até João. Está falando da lei dos profetas do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento apóstolo, tem apóstolos, tem profetas e mestres. E você precisa procurar com zelo. É o que está escrito aí no capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. De repente você é um apóstolo ou uma apóstola, né? Apesar da Bíblia não falar de apóstola, mas como Deus não tem esse negócio de distinção, então pode... quando se diz apóstolo e uma mulher ela tem esse dom, nós humanamente vamos dizer apóstola, por exemplo, e muitos vão dizer não tem apóstola na Bíblia, mas pode você que tem esse dom, você sendo uma mulher, não está preocupado com o que o homem diz. O que importa é aquilo que Deus estabeleceu. Se você tem esse dom estabelecido por Deus, não importa o que diz o homem. Se alguém não te deu o título, meu amado, minha amada, de apóstolo ou de profeta ou um título de mestre, não se preocupa, não tem problema se alguém não te deu um título de pastor, ou um título de presbítero, ou um título de diácono. Não se preocupe, o que importa é aquilo que Deus estabeleceu. O que você precisa é buscar com zelo os melhores dons. E você então vai entender se você é um apóstolo, mesmo você não tendo um título, ou você tem um título de diácono, um título de presbítero, ou um título de pastor, mas não tem um título de apóstolo. Não importa se não te der o título, o que importa é o que Deus estabeleceu. Então você vai exercer aquilo que Deus estabeleceu. Porque se foi Deus que estabeleceu, quem é o homem para falar o contrário? É claro que você que tem esse dom, você não vai se exaltar. Querer dizer, não, eu sou melhor porque eu sou apóstolo. Então eu sou apóstolo, estou acima de pastor. Você não pode falar essas coisas, você tem que entender que quem estabeleceu foi Deus. Então toda honra e toda glória é para Ele. Ele te estabeleceu nesse dom, vamos dizer, tão elevado, para quê? Para a unidade orgânica da igreja, para o crescimento da igreja, para que vidas sejam alcançadas pelos seus ensinos, pela sua ministração, pela sua maneira de levar o evangelho direcionado por aquele que é o cabeça, Cristo. Então é isso que é o importante. Então, meu amado e minha amada, se você tem um desses dons, não é preciso que o homem, às vezes, venha reconhecer, eu volto a repetir, mas você busque com zelo e você vai descobrir qual os dons que você tem. É claro que eu ainda quero depois continuar nesse assunto para uma profundidade, para que nós venhamos entender a função de um apóstolo, por exemplo, e depois aprendermos sobre a função de um profeta e aprendermos sobre a função de um mestre, entendendo que o apóstolo é em primeiro lugar. Então, se ele é um apóstolo, ele é também um profeta e ele é também um mestre. Porque primeiro é apóstolo, primeiro é apóstolo, segundo é profeta e terceiro mestre.
que eu quero que você faça, em nome de Jesus, é buscar com zelo os melhores dons. Depois eu vou trazer uma palavra ainda acerca desse assunto para que nós possamos entender, nós possamos compreender os dons que Deus nos deu, para que nós possamos exercer os dons estabelecidos pelo próprio Deus. Tá certo? Então eu vou dizer assim, esta mensagem é a primeira parte, para que nós possamos prosseguir acerca desse assunto, para não haver nenhuma dúvida, tá certo? Até a próxima, em nome de Jesus.